principais dúvidas dos meus alunos é: Pedro, quantas horas eu devo estudar? Quantas horas eu devo trabalhar? Será que o PSF é melhor? Será que é dar plantão? Vou te explicar isso nesse vídeo, tá? Vamos levar em consideração alguns pontos importantes, tá? Toda semana são 7 dias na semana, vezes 24 horas, concorda comigo? A semana tem 168 horas disponíveis. Pedro, a minha semana, a sua, a do Steve Jobs, a de fulano de tal, a de fulano, todo mundo tem 168 horas disponíveis na sua semana, tá? Vamos levar em consideração alguns pontos aqui. Dessas 168 horas, se a gente pegar uma média de 8 horas para você dormir, procrastinar, não sei o que, enfim, vezes 7, vai dar 56 horas aqui. Dessas 56 horas que você fez, a gente vai sobrar ainda 112 horas fora o sono para você fazer. O cálculo que eu sempre faço, tá? Mais ou menos, em média. Aqui, a gente tem que tirar o momento de lazer. Aqui, o que eu tenho que encaixar? Já tirei sono. Aqui, eu tenho que encaixar lazer. Aqui, eu tenho que encaixar trabalho. Isso, colocando que você fosse uma máquina, tá? Que a gente vai dar um negocinho de folga aqui ainda. E aqui, eu tenho que encaixar estudo. Tranquilo? Normalmente, quando a gente fala do lazer, nós estamos falando também de procrastinação. Porque existe a procrastinação, mais ou menos. Então, uma conta matemática. Se a gente pegar esses 112, o mundo perfeito seria a gente dividir em 3 pontos, tá? Vamos pegar que a gente colocaria de 36 a 48 horas máximas de trabalho, beleza? O ideal, eu sempre falo para os meus alunos, tenta não passar de 40. Então vamos colocar título de cálculo aqui, 40 horas, tranquilo? 40 horas de trabalho. Perfeito, Pedro. Qual que é o número bom para você estudar profissionalmente, mínimo, tá? Por semana. A mesma coisa, líquida, de 36 a 48 horas de trabalho aqui. Desculpa, de estudo. Seria mais ou menos a mesma coisa, uma média de 40 horas. E aí, a gente deixaria as outras 32 horas para descanso, procrastinação, lazer, que não é muito, galera. Se você for pegar 32 horas ao longo do 7, não é que você vai ficar um dia e meio parado, mas você tem aquele momento que você vai descansar entre uma atividade e outra, momento de deslocamento, tudo, que não é um cálculo matemática. Então, eu cheguei nesse cálculo, nesses anos todos de experiência, para te mostrar o quê? O que influencia? A primeira coisa, influencia o quanto você procrastina. Por que isso aqui é importante? Tem gente que tem 1 hora de almoço, ele fica 1 hora ali almoçando, depois ele começa, faz tudo bonitinho, faz. Mas tem gente que fica assim, ó, nossa, eu vou começar às 2, aí não começa às 2, começa às 3, aí eu não vou começar às 3, vou começar às 4. Esse tempo que você está queimando, procrastinando, ele sai da sua hora de lazer. Por quê? Porque se ele sai da sua hora de lazer, o que vai acontecer? Ele vai comer a sua hora de estudo, a sua hora de trabalho. Trabalho, normalmente, você não consegue diminuir. Aí você procrastina, você tem uma quantidade de horas maior de lazer, teoricamente, de tempo livre disponível para o que você quiser e você come das suas horas de estudo. Então, de uma forma geral, entenda, a procrastinação faz toda a diferença. Eu tenho aluno que fazia 60 horas de trabalho por semana e conseguia estudar profissionalmente. Ele aproveitava esse momento também para estudar. Do mesmo jeito que eu tinha aluno que não trabalhava, só estudava e ele não conseguia ficar 80 horas por semana estudando. Agora, o que a gente vê na prática? Estudo se faz na prática. Isso aqui é SFP. Eu brinco isso aqui, por quê? Porque tem um aluno que está ali, Pedro, estou trabalhando 40 horas, estou com uma rotina organizada, mas eu estou procrastinando muito, não conseguindo ter resultado. Opa, vamos diminuir a procrastinação, vamos mudar o ambiente, vamos diminuir o trabalho. Então, tudo isso a gente tem que ajustar. Eu sei que você quer um número mágico. Eu não tenho esse número mágico para te dar. Vai depender de cada um. Mas se eu fosse colocar uma média, um número, seria esse aqui, ó. Esse é o cálculo que eu vejo que dá mais resultado na prática. Agora, Pedro, eu não consigo 40, eu tenho que fazer 48 horas de plantão, eu tenho que fazer 60 para sustentar, eu tenho aluno desse jeito. O que a gente tem que fazer? Otimizar todos os outros e entender que não tem como você ganhar tempo. A sua semana tem 168 horas. O que você pode é estudar mais nos intervalos, diminuir procrastinação, estudar enquanto está trabalhando, apesar de não ser o ideal, mas existem métodos e técnicas que a gente pode fazer para tentar otimizar isso. Beleza? Um abraço e até a próxima.